onde eu tô indo aqui? Onde vocês estão levando? Não sei o quê. Aí o cara assustou e tal. Até hoje eu não sei se ele queria fazer amorzinho comigo. Pode ser que ele queira aproveitar o seu corpinho. O cara te levou pra casa dele. Ele tava me levando pra casa dele. No fim, a gente chegou na casa dele. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje nós vamos falar com um casalzinho de pandas, que saiu aí pra dar uma volta no mundo e não voltaram mais. Esse casalzinho de pandas agora não tá cuidando de panda, tá cuidando de cachorrinhos. Inclusive, a gente acabou de ficar sabendo, né, que eles estão cuidando de um cachorrinho nos Estados Unidos. Verdade, sejam muito bem-vindos, Rick e Pri. Obrigado, gente. Valeu pelo convite, né? Pra gente poder estar participando aqui, bater um papo com vocês. A gente adora conversar, mais ainda sobre assuntos de viagem, as nossas histórias, algumas dramáticas, outras engraçadas. Eu espero ter a oportunidade de contar algumas delas aqui. Obrigado mais uma vez e desculpa aí, né, pela complicação pra gente conseguir finalmente marcar esse bate-papo, mas finalmente deu certo. Pra galera que tá ouvindo, que não sabe, a gente tem uma diferença entre a gente de de fuso horário enorme, e aí a gente tava tentando marcar essa conversa já faz tempo, não deu certo, eles tiveram uns perrengues, a gente também tem as datas meio fechadas aqui, mas finalmente a gente tá conseguindo conversar. Então bora falar da aventura desses dois? Partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. É que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, I guess making a 1,250 feet. ViajaCast. Eu falei pandas, e aí quem não entendeu é porque o Instagram desses dois é Pandas pelo Mundo. Então já vai minha primeira pergunta. Por que de acho panda, gente? Bom, gente, na verdade começou com o Rick, né? Essa história toda de panda. Eu que entrei depois. Mas o Rick num churrasco com os amigos, né? Tava todo mundo lá bebendo, se divertindo. E daí ele soltou que o sonho dele era rolar na grama abraçado com um panda. E os amigos não deixaram quieto, né? Acharam assim, engraçado e inusitado o sonho dele e começaram a zoar mesmo, né? Isso faz muito tempo já. Começaram a zoar ele de panda. E panda acabou sendo sinônimo, assim, de como o Rick também é uma pessoa muito sensível, emotivo, começou a ser sinônimo disso, né? Então a pessoa começou a falar pra ele, você é muito panda, né? Quando ele se emocionava, né? Que ele sempre gosta de abraçar os amigos e não sei o que. Isso é muito panda. Enfim. E daí eu cheguei, né? Começamos a namorar. Virei panda também, e aí a coisa foi evoluindo, né? No nosso casamento, vários detalhes, assim, foram de panda,
E aí veio a viagem e a gente também não conseguiu escolher outro nome que não fosse esse, porque já éramos conhecidos como pandas. Só pra vocês terem uma ideia, no casamento, o topo de bolo não era o Rick e a Pri bonitinho. Era um panda e uma panda, entendeu? Que da bonitinho. hora. Virou até um verbo, né? Praticamente, né? E aí outra história que, de repente, no meio do casamento entrou, a gente pediu para um padrinho nosso, falou, Lê, por favor, cara, faz esse favor pra gente. Aí, de repente, entra uma pessoa vestida de panda, que era o Lê. Nosso padrinho, abraço, Lê, se for ouvir esse podcast. E entrou servindo picolés, entendeu? Então, enfim, foi toda uma decoração de panda, enfim. Tem um monte de ursinho panda em casa. Sim. Não tinha como outro nome, né, amor? Imagina, vocês são conhecidos como pandas, né? Não, mas eu acho da hora você ter um símbolo, né? A gente precisa adotar o nosso aqui. A gente tem 2 símbolos, mas a gente não assumiu eles ainda. Um dia a gente assume eles. Conta aí. Não, a gente numa feira de camper, que no caso é motorhome, né? Nos Estados Unidos eles chamam de motorhome, aqui chamam de camper. A gente ganhou 2 ursinhos, mas é aquelas nanas de criança, sabe? Que é um ursinho de criança, pra nenê. E a gente ganhou 2. Ele não tem botão, nada, porque é pra criança pequena mesmo, né? Então ele imita uma fralda, a cabeça dele, né? Eles são esquisitos, você não sabe que bicho que é, mas… Só que eles têm personalidade, tipo, eles vieram com um rostinho diferente um do outro. Eles são iguais, mas vieram com um rostinho diferente. Então a gente adotou personalidades nele, e como a gente vive sozinho aqui na Itália, eles são os nossos filhos. Só que a gente não assumiu eles ainda pra todo mundo. A gente tá falando pela primeira vez agora. É tipo a nossa bola, né, da Ilha Deserta. O Wilson. O Wilson. Bom, mas eu sei que vocês têm muitas histórias pra contar, porque a Manu marcou uns títulos aqui que eu tava lendo. Eu falei, nossa, é tudo clickbait. Não, mas peraí. Antes da gente entrar até nas histórias, vamos falar… Quem que teve a ideia de fazer a volta ao mundo? Eu vi que vocês já viajavam antes e depois vocês partiram pra volta ao mundo, né? Foi. Bom, como você falou, a gente sempre gostou muito de viajar. Sempre foi, assim, um grande escape, um portal para uma outra cultura, enfim, para aprendizado, para relaxar, para, enfim, curtir bastante. Sempre foi uma das coisas que a gente mais gostou. E aí, para variar, a ideia da volta ao mundo aconteceu dentro de uma viagem. Então a gente estava na Nova Zelândia em 2017, né, amor? Numa viagem de férias, fazendo uma viagem inclusive de motorhome com um casal de amigos. E aí a gente, enfim, começou a questionar. Eu já não estava muito feliz com a vida que eu estava levando. Eu trabalhava para uma multinacional, tinha um bom emprego, mas aquela velha história, né? Você não está enxergando o propósito, aquilo já não está te satisfazendo e foi ficando cada vez mais insustentável. A gente fez essa viagem e aí surgiu essa ideia da gente… Inicialmente, a gente considerou emigrar para lá, porque a gente gostou demais do país, a qualidade de vida que ele oferece e tudo mais. Só que a gente é meio inquieto, e aí logo a coisa foi mudando de figura, logo a ideia de emigrar para lá foi virando uma ideia de viajar por 6 meses, que depois virou 1 ano, e aí, enfim, depois, finalmente, a ideia virou 2 anos de viagem. Até então não era para ser 3 anos e alguns meses, como está acontecendo agora. Nesse meio tempo, a empresa que eu trabalhava, ela estava implementando um programa de flexibilidades. Então, tinha como você reduzir a jornada, trabalhar menos, enfim, para deixar os colaboradores, aumentar a qualidade de vida dos colaboradores, enfim, que eu acho que é uma tendência, né, que muitas empresas estão seguindo hoje. E o período sabático era um dos pilares aí desse programa de flexibilidades. E aí eu logo vislumbrei isso, porque tinha de até 2 anos. Que havia a possibilidade do sabático ser de até 2 anos. Exatamente. Que da hora. Nossa, ter uma possibilidade de fazer um sabático de 2 anos é sensacional. Não é? Porém, deu errado. Por quê? A hora que eu pedi o sabático, eu fui o primeiro a pedir. Tinha acabado de implementar isso. E aí, assim, eu fui o primeiro a pedir e eu pedi logo 2 anos. E aí, enfim, acho que a empresa não tinha azeitado ainda esse programa, não estava preparada realmente para alguém pedir 2 anos logo de cara, sei lá, até hoje eu não sei o motivo, e foi negado. E foi assim, a gente fala que foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque felizmente eu não tive esse vínculo, e a hora que a empresa me negou, a ideia já estava tão concebida dentro da nossa cabeça, que a gente não tinha mais possibilidade de desistir desse sonho, daquilo que a gente tinha, né, projetado e tudo mais. Então, aí eu acabei falando, ok, então vamos lá, eu tô indo embora. E eu já não estava feliz mesmo, né? Eu acho que foi realmente a melhor decisão para a empresa e para mim, para a gente. E aí acabou que foi isso. Aí a gente não tinha mais essa trava. E aí foi fácil de 2 anos virarem 3, até porque o estilo de viagem da gente é
é bem assim, slow travel mesmo. A gente gosta de viajar devagar, conhecendo cada cultura, ter tempo de mudar a rota se alguma coisa interessante aparecer, enfim. E aí estamos lá em 3 anos e 3 meses, né? Foi tudo muito, né? Essa conversa com a empresa ocorreu entre setembro e outubro. E no ano seguinte, em maio, nós já estávamos na estrada. É legal avisar a galera também que mesmo vocês estando na estrada agora, vocês trabalham, né? Porque eu sei que vocês trabalham ainda, vocês têm seus negócios e mantêm, não é só viagem, vocês viajam e trabalham, correto? Corretíssimo, é isso mesmo. Correto. Trabalha bastante até. A gente não mostra muito esse período, porque é a parte chata, né? A galera quer ver a gente viajar, né? Quer ver os lugares novos, o Instagram lá e tal. Mas a gente trabalha bastante. A gente, enfim... Quer falar, amor? Tô falando demais, né? Bom, nós dois, só para voltar um pouquinho e contextualizar, nós dois, na verdade, morávamos em Curitiba, mas não nascemos lá, né? Somos do ABC Paulista. Mas o Henrique, por conta de uma oportunidade de trabalho, foi para lá, enquanto ainda namorávamos. E anos depois a gente se casou e eu me mudei para Curitiba. A ideia era me recolocar profissionalmente, rolou, porque também a gente queria empreender, a gente já tinha essa ideia. Foi quando a gente começou a desenvolver o nosso negócio lá em Curitiba, que é um negócio físico, né, estacionamento Lavacar. E então eu não voltei mais para o mercado de trabalho. Então nós ficamos em Curitiba mais ou menos uns 4 anos, né, com os negócios até a ideia da viagem. Então é com isso que, assim, esse foi E aí foi uma grande dúvida, né? Quando surgiu a ideia da viagem, a gente teve que tomar uma decisão, né? Ou a gente vendia, ou a gente continuava. E aí a gente resolveu manter. Não, vamos ver no que vai dar, vamos tentar controlar remotamente. E daí foi feito todo um trabalho, assim, de como que eu podia transformar o trabalho que eu fazia, né? Fisicamente, pessoalmente, num trabalho remoto, né? E aí, essa é a hora que eu rasgo a seda pra você. Que eu vou falar a real aqui, ó. Eu tava na empresa e, assim, eu trabalhava bastante, cara. Às vezes até 11 da noite, tudo. Eu não tinha tanto tempo de contribuir pros nossos negócios que não fossem conversas e tal. Quem realmente fazia as coisas acontecerem era a Pri e a equipe. E aí a Pri fez todo um trabalho magnífico, assim, de realmente transformar a empresa. Ainda segue sendo um negócio físico, mas ela desenvolveu vários controles, enfim, formas para a gente poder seguir acompanhando nossos negócios de maneira remota, né? Desde o acompanhamento por câmeras até as planilhas online e tudo mais. E aí ficou muito mais fácil, entre aspas, né? Mas ficou muito mais fácil para a gente conseguir acompanhar o negócio mesmo de longe. E acho que essa é uma das razões, tem outras, né? Mas essa é uma das razões principais, assim, para a gente ter conseguido manter os negócios funcionando perfeitamente, mesmo a gente estando tão longe. Sim, eu imagino que até expandindo, não só funcionando, né? Vocês cresceram o negócio desde quando vocês saíram, não foi isso? Desde quando a gente saiu, depende do que você acha de crescer, mas na verdade não. Não, porque eu falo isso porque eu ouvi vocês acho que no episódio com o Heitor, se eu não me engano. Podcast Nômade. Do Nômade. Heitor, grande Heitor. E aí eu vi falando que vocês contando sobre, porque ele aborda muito mais a parte de trabalho, dessa parte de negócio, de empresas, né? Perfeito. E eu vi vocês falando, e é legal isso, porque a gente também por trás, né? Apesar de hoje seria falar sobre histórias e não falar sobre negócios, mas eu só queria pontuar que eu acho legal, porque é uma das coisas que a gente também busca, acertar os nossos negócios com a viagem. E isso não é fácil. Se você for, vocês trabalham muito e as pessoas às vezes não conseguem enxergar isso, né? Que por trás tem todo um trabalho para aquilo tá acontecendo. Não é só 1000 maravilhas, nasci rico. Exato. Tem todo um trabalho por trás, né? Tende-se a acreditar que tudo que tá na internet é realmente 100% da sua vida, né? Que não existe o backstage. Exatamente, Manu. As pessoas não enxergam 100% daquilo, né? Até porque no Instagram, como a gente fala eventualmente, é um recorte da nossa vida, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma DR, a gente não vai colocar lá, entendeu? Lógico que não. Exatamente. A empresa, a gente não vai colocar lá, não é legal. Claro que a gente pode falar disso, né? A gente não expõe nada. Mas a gente tenta focar naquilo que realmente é mais legal, enfim, que pode inspirar outras pessoas, que vai ser mais divertido, inclusive, pra gente compartilhar e tudo mais. Então, realmente, tem um risco aí de se olhar no Instagram e esquecer que tem coisas acontecendo no backstage. Só pra gente dizer que foi muito positivo o resultado. Acho que foi talvez isso que a gente quis dizer lá no podcast do Heitor. No fim das contas, quando a gente considerou esse plano doido de controlar uma empresa física, né, um negócio físico à distância,
A gente falou, bom, em último caso, a gente pega um avião e volta. E não foi necessário fazer isso em todo esse período. Então, eu acho que por isso que a gente considera, assim, que o resultado foi positivo. Em termos financeiros, a gente sabe que estar lá, né, o dono está lá pessoalmente, todo dia, isso tem um potencial de gerar um resultado melhor. Mas para nós, a coisa está andando bem, estável, já é para a gente uma vitória mesmo. Sim. Então, para nós, assim, a gente está voltando, tem muita coisa para reorganizar lá, para rever, mas para nós, assim, termos conseguido ficar 3 anos e pouco fora e as empresas continuarem lá funcionando, para nós, assim, já foi uma grande vitória. Que da hora. E vocês estão com previsão de retorno ou vai continuar viajando? Estamos. E aí a gente vai passar essa novidade aqui meio que em primeira mão. Lembra que eu falei, Manu, que a gente tinha algo para falar? Vamos lá. Então, aí a gente vai contar aqui em primeira mão. A gente não contou em nenhum lugar ainda. Ah, meu Deus. Bom, se bem que esse episódio, ele sai primeiro pros nossos assinantes, que vão receber em primeira mão. E depois o resto do pessoal só daqui 1 mês. Então, dependendo… provavelmente já vai estar mais público aqui. Vocês têm o time de 1 mês, hein? Vamos lá. A gente tá fazendo essa viagem aqui, né, pelos Estados Unidos. E a ideia era seguir fazendo mais alguns outros países pela América Central e América do Sul até a gente chegar no Brasil. Nosso plano era chegar no Brasil até o final desse ano. Porém, nós estamos voltando no dia 31 de agosto. Nossa. Dia 13 agora, a gente entrega o carro para os novos compradores. Um casal bem querido de brasileiros que moram na Flórida, vão vir aqui para buscar o carro. A gente vai pra Flórida, fica lá 2 semanas e volta. Por quê? Porque nós estamos grávidos. Ai, que da hora! Parabéns, mano! Vai ter um pandinha! Eles vão ter um Tem um pandinha no fundo. Puta, que notícia da hora! Parabéns! Nossa, que pena. Bom, a galera que ouve a gente em geral, que não faz parte da comunidade, praticamente vai estar ouvindo esse episódio quando vocês estiverem vindo pro Brasil. Então não sei se como vai ser, mas nossa, de coração, que da hora. Muito parabéns pra vocês, que eu sei que isso é uma notícia maravilhosa. Parabéns. Quanto tempo você tá, Pri? Então, hoje eu entrei na 15ª semana, porque de repente a vida começa a ser contada em semanas. Mas são 3 meses e pouquinho. Ai, que legal. Bom, o pessoal vai ficar sabendo com 4 meses e pouquinho, super seguro. Realmente a gente começou a contar para os nossos pais, já sabiam um pouco antes, né? Mas a família, o restante da família, amigos, a gente começou a comunicar ontem. Ontem a gente ficou o dia todo em ligações de vídeo e tal, contando para as pessoas. Mas agora eu tô liberada. Ah, que bom que atrasou o episódio, então. Senão a gente não ia estar sabendo essas coisas. Se a gente tivesse gravado na data certa, a gente não ia saber. Olha só. Tudo acontece por uma razão, né? Sim, exatamente. nada por acaso. Mas na hora que ele falou que ele tinha uma novidade, eu falei assim, será que ela tá grávida? Na minha cabeça. Mas eu não vou falar, mas não vou. Não, mulher sabe dessas coisas. Pois é. Ai, que demais. Gente, voltando ao assunto viagem, né? Porque depois que nascer esse pandinha, tem que levar o pandinha pra conhecer o mundo, né? Também. Novo tripulante aí. Eu sei que vocês passaram por muitos lugares durante esses quase 3 anos e meio, né? Praticamente. Vocês têm contabilizado isso? Você fala questão financeira, Manu? Não, quantidade… Não, financeira lugares, não. Quantidade de países, lugares que vocês visitaram. Ah, sim. A gente tem, sim, na viagem, nós fizemos até agora. E aí, dando aquela roubadinha, né? Considerando a Irlanda do Norte como país, a Nagorno-Karabakh como país, Vaticano e tal. Aí dão, acho que 30 países agora, né? O 30º ou 31º, os Estados Unidos. Da viagem. É bastante considerando que vocês fazem slow travel, né? Porque eu tenho acompanhado vocês aí nos Estados Unidos, já estão há uns bons meses aí, né? Então é bastante, 30 países. Sim, porque normalmente o slow travel, ele te toma muito tempo. Você acaba passando devagarinho. Você nem vê, a hora que você vê, passou muito tempo ali e esses 3 anos voam, né? Com certeza. Mas sabe o que acontece, Mac? A gente descobriu o nosso estilo de slow travel durante a viagem. Então, assim, nós começamos pela Europa com uma empolgação, um ritmo frenético. Assim, nos primeiros 3 meses, a gente fez talvez 1/3 de todos os países que a gente fez
entendeu? Então, até por conta da gente não ter o passaporte europeu, né, a gente cai na questão dos 3 meses para dentro do território Schengen. Sim. E aí a gente acelerou um pouquinho essa parte da viagem e aí a coisa foi ficando cada vez mais devagar. Então, só para dar um contexto para as pessoas que estão nos ouvindo, a pandemia nos pegou quando a gente estava no Camboja. Então, só no Camboja nós moramos por 1 ano e 1 mês. Caramba! Na Índia, nós ficamos 3 meses. No Irã, foi mais 1 mês e meio, né, amor? No Nepal também, a gente deve ter ficado uns 2 meses. Enfim, e agora nos Estados Unidos a gente está desde o começo de abril. Então, a coisa foi ficando cada vez mais devagar, assim, em um determinado momento. Até porque a gente vai cansando, eu acho que é normal, né? Sim. A gente ainda tem ânimo para descobrir as coisas, mas num ritmo diferente. A gente começa a entender mais como que o nosso corpo reage àquilo, dá tempo mais de processar as informações, as coisas que a gente aprende. Também tem a questão das empresas, enfim. Então, é mais ou menos por aí. Sim, por isso dar essa rápido, mas foi de fato um pouco mais no começo. Mas depois a coisa foi ficando cada vez mais devagar. Sim, e vocês começaram pela Europa. A Europa, ela instiga você a conhecer vários países, porque é tudo muito pequenininho, muito perto. Então, é fácil. Você cata um trem, você passa por 3 países, você nem viu. Exatamente. Foi um pouco do que aconteceu com a gente. E, gente, quando assim, por exemplo, eu abro o Instagram de vocês, tá lá escrito Nômades, Minimalistas e Aventureiros. Nômades tá muito claro, a gente falou já sobre isso. Aventureiros, basta assistir os stories. Ou rolar um pouquinho e ver o pessoal saltando de bug jump. Meu Deus, meu coração sai pela boca. Mas a questão do minimalismo mesmo, eu queria saber se vocês já praticavam isso antes na vida pessoal de vocês ou isso foi acontecendo durante a viagem? Começou antes. Acho que dá para dizer que começou antes mesmo da ideia da viagem, né? Eu não sei exatamente, assim, da onde veio isso, mas como a gente também sempre teve muita preocupação em cuidar bem das nossas finanças, ter menos, comprar menos coisas, ou comprar coisas que a gente realmente precisa, morar num espaço, que a gente morava num apartamento bem pequenininho em Curitiba, morar num espaço que nos atende, enfim, tudo isso tinha a ver, a princípio, com mais essa questão financeira, né? E o que nos ajudou muito para também chegar até aqui, porque além das empresas a gente também tem alguns investimentos e essa parte é muito importante para nós, né? A gente sempre cuidou com muito carinho. Então acho que talvez o minimalismo tenha começado com essa ideia de consumir menos para economizar, construir essa nossa... Um patrimônio, o seu patrimônio. Perfeito. Depois, um pouco depois, aí a gente chegou até aquele documentário, né, minimalismo, e daí a gente foi evoluindo, né, foi repensando essa questão do consumo ou do que a gente tem em casa e tudo mais. Mas a viagem definitivamente foi o que, assim, nos trouxe mesmo para essa realidade, assim, né, então carregar uma mochila de, sei lá, em média 11 quilos durante esses 3 anos foi o que realmente nos mostrou que é possível e que a gente vive bem e que tá tudo certo. E agora, né, que a gente vai voltar pro Brasil, vai voltar para uma vida um pouco, pelo menos por um período, para uma vida um pouco mais estável, a gente não vai continuar com a nossa mochila de 11 quilos, né, não precisa, a gente pode ter um pouquinho mais. Tem mais que 5 cuecas. Né, eu também quero ter calcinhas. Mas eu acho que hoje a gente tem aí a viagem nos ensinou um pouco mais sobre o consumo consciente, então veio, além da questão financeira, né, que é como tudo isso começou, hoje acho que a gente agregou uma questão de consciência ambiental mesmo, de consumo e do que a gente precisa para viver e acho que até emocional e psicológico, porque quando você tem aquilo que você precisa, acho que rola até uma limpeza, assim, enfim. Então eu acho que para essa próxima fase, acho que tem muita coisa que a gente vai mudar ainda, tem muita oportunidade nesse campo do minimalismo. E eu acho que as pessoas, outro ponto importante, que eu acho que as pessoas confundem um pouco, né? Minimalismo com você comprar barato ou você não ter coisas. Eu acho que, independente do preço que você paga por aquilo ou do que você tem, acho que a ideia é, se é algo que você precise e usa, esse é o ponto principal, eu acho, né? Você ter aquilo que você precisa e usa. Aparar todas as rebarbas, né? E manter só aquilo que é essencial. Como o Pri falou, não é não ter nada, olhar aquela casa vazia e tal. Mas é realmente focar naquilo que você realmente tem necessidade, naquilo que de fato é essencial para você. Muitas vezes a gente tem coisas
porque a gente viu alguém entende, a gente acha que a gente vai precisar também. A gente está vendo aqui esses meses que a gente está passando nos Estados Unidos e, enfim, tem uma série de aspectos muito positivos sobre o país. Mas a gente tem percebido também que tem uma grande cultura, na prática, né, a gente está vendo que tem uma grande cultura de consumismo, assim, as casas muito enormes. Todo americano tem aquela garagem cheia de stuff e tal, porque eles querem estar preparados para tudo, né? Então, enfim, é bom a gente estar tendo acesso a esse tipo de coisa pra gente se espelhar naquilo que a gente não quer fazer, sabe? De novo, a gente vai precisar ter coisas e tudo mais. Mas coisas que são essenciais, que realmente a gente precisa, e não só porque alguém falou, a gente acha que talvez um dia a gente vai precisar ou qualquer coisa nesse sentido. A experiência que vocês tiveram de viajar com a mochila pequena, ela ajuda você a se colocar no seu lugar, eu imagino, né? Você vai pro Brasil agora, você sabe que você vive com pouco e agora você se coloca no seu lugar com um pouco mais de conforto. Você tem um nenenzinho aí agora. Você não tem jeito de você fugir do consumo, né? Você vai ter que adquirir alguma coisa. Só que você não tá naquele lugar que todo mundo normalmente tá, que acaba consumindo sem pensar, né? E a questão também de não confundir com barato, eu acho legal você falar, porque realmente eu acho que não tem nada a ver com isso. Porque eu fleto com o minimalismo, mas se eu tenho um equipamento que eu vou usar, por exemplo, eu não ligo de gastar. Porque por eu não gastar com um monte de coisas que não é necessário, a hora que eu vou comprar uma coisa que eu preciso, eu nem meço muito quanto eu vou pagar. Porque no final das contas, é ainda pouco em relação aos outros. Porque eu tenho equipamento bom e não joguei fora dinheiro em outras coisas que não eram necessárias, né? Perfeito, foco no essencial. Isso aí. Olha, eu não sei nem por onde começar das histórias que vocês me passaram, que vocês passaram só títulos e eu tô super curiosa, mas vamos começar pela mais leve. Qual delas, né? Tá difícil definir qual que é mais leve. Que história é essa de quase morrer de insolação, gente? Nossa, pois é. Não tinha a mais leve, né? Tipo, não tinha sombra nesse lugar? Não tinha sombra. Não tinha. Pois é, esse é um dos problemas, assim, a gente... Não, e essas histórias que a gente passou pra vocês, Manu, elas realmente tem umas que são muito marcantes que a gente conta sempre. Mas eu fui passando, pra te mandar as histórias, eu fui passando pelo Instagram e fui relembrando algumas coisas diferentes. E a gente descobriu que a gente tem todas essas histórias aí que eu acho que elas não foram ainda faladas tanto. Essa a gente nunca contou. Essa não. Já comecei bem, então. Você quer contar ou quer que eu conte? A gente pode contar. Tá bom, vamos lá. Quem começa, então? Você viu como a Pri é diplomática? Bom, isso aconteceu no Irã, no sul do Irã, numa ilha chamada Hormuz. E nós estávamos viajando numa época, inclusive, que nem é muito recomendada viajar pelo Irã, que Zero recomendado. Zero, que é no verão. E ainda nós fomos para o sul do Irã, que é mais quente ainda, que é ali no Golfo Pérsico. Obrigada, Henrique. Sempre me ajuda nas localizações de nomes. E é muito quente lá, gente. Mas a gente decidiu ir, fomos para essa ilha. É uma ilha muito linda, uma ilha que tem, assim, umas montanhas coloridas, tipo arco-íris. É lindo o lugar, assim, surreal. Aí, só que assim, gente, as ideias mirabolantes mesmo saem da cabeça do Rick. Ele é o mais aventureiro. Também conhecido como porra louca. Aí sugeriu, por que a gente não acampa lá? Eu descobri um lugar, não sei de onde ele tirou esse lugar, tem um lugar lá, amor, que a galera acampa, que não sei o quê. Só que assim, a gente não carrega barraca nem nada. Porém, estávamos em contato com uma pessoa do Couchsurfing que talvez até nos receberia, né, no continente, quando nós retornássemos dessa ilha. O cara era tão gente boa que eu não sei como, mas assim, o cara nunca tinha visto a gente na vida. Ele pegou a barraca, levou até o porto, combinou com alguém dessa pessoa entregar essa barraca, né? Não só barraca, ele deixou um fogãozinho, panelinha, umas coisinhas e deixar lá no porto, né? Saiu do porto do continente, foi pro porto da ilha, deixar lá com o nosso nome. Então a gente chegou na ilha já com esse pacote para nós, né? Com barraca, com tudo. Enfim, saímos para um passeio de um dia com tudo isso. Até deixou a mochila
É umas coisas que acontecem que eu não sei nem como acontece, mas a gente contratou um tuk-tuk, né, para fazer esse passeio pela ilha. A gente falou para ele da nossa ideia, tomamos um café da manhã na casa dele, deixamos as mochilas na casa dele. E deixamos uma mochila na casa dele e a outra só com as coisas que a gente ia precisar para uma noite. Dormiríamos uma noite nesse lugar. Saímos pro passeio e daí no final do passeio ele nos deixaria na ponta da trilha. A gente ainda teria que fazer uma trilha. Então fizemos todo o passeio pela ilha, passamos pelos pontos e tal, e ele deixou lá. Combinamos dele buscar a gente no dia seguinte cedo, né? Ok. Aí vocês lembram aquela parte que a Pri falou que não é recomendado, né, a gente viajar pelo Irã? Cara, todos os iranianos, porque isso foi mais no final da viagem que a gente estava fazendo pelo Irã, que aliás é um país incrível, a gente pode falar do Irã depois se vocês quiserem. Mas todas as pessoas que a gente tinha conhecido, assim, quando a gente falava da ideia de ir pro sul, para aquela região chamada Bandar Abbas, eles falavam, nossa, não vou agora, é muito quente, vocês estão loucos e tal. Pensando, porra, quente? Tipo, tudo bem, pode ser quente, deve ser bastante quente, a gente deu umas olhadas e tal, mas eu acho que a gente supera, não é possível, deve ter ar-condicionado dos lugares e tudo mais. Mas eram os locais falando isso. Jamais ignore conselhos de locais. Mais preciosos. Muito melhores do que o seu otimismo, entende? Sim. Aí, enfim, a gente resolveu ir assim mesmo, malucos, e começamos fazendo... Saímos do tuk-tuk, era meio-dia. Foi. E tá. Maluquice. Então, mas aí, vocês saíram do tuk-tuk já debaixo do sol ardendo, meio-dia. Debaixo do sol ardendo. Ardendo muito. E aí, beleza, a gente jurava que ia ter alguma sombra. E aí a gente começou a fazer a trilha não era simples, não era uma trilha reta, então a gente teve que fazer até alguns momentos que a gente teve que jogar a mochila pro outro pra descer algumas rochas. Estava de chinelo. Nossa! Puta merda, né? Dá pra piorar. E aí, a gente continuou fazendo a trilha. Cara, aí a gente tava certo, porque assim, a gente não tava vendo ainda o lugar onde a gente ia acampar, que a propósito seria em frente da praia, né? Enfim, a gente não estava vendo ainda o lugar. Então a gente tava fazendo a trilha e tal, aquele sol sem sombra nenhuma e tal. E aí, cara... Não era uma trilha comum. O que a gente tinha... Não era também uma trilha longa, mas o que a gente tinha que fazer era subir uma montanha e depois descer ela. Então era pedra, aquelas pedras fervendo, e eu de chinelo. E a gente subia, o mochilão tinha lugar que o mochilão não passava no meio daquelas pedras. Surreal. E foi bem complicado, porque a gente não sabia nem se a gente estava no caminho certo. E aí, aí a gente chegou na área aberta, que eu acho que era a maior parte da trilha, se eu não pegar nada. A gente teve só esses trechos rápidos de escaladinha e tal, e aí depois... Na minha cabeça não foi rápido. Eu acho que a maior parte do tempo, até a gente chegar, não foi? Até a gente chegar no lugar de acampamento, demorou mais. E foi nessa hora que a gente sofreu pra cacete. Sofreu mais. Porque assim... Mas a gente... Sofremos o tempo todo. Depois que a gente desceu, a hora que eu olhei pra baixo e eu vi, porque é uma montanha, né? É como se fosse tivesse uma montanha por trás, né? Então a gente teve que ultrapassar essa montanha pra chegar no lugar de frente pra praia. Mas quando a gente começou a descer, gente, era um campo aberto, assim, não tinha nada de sol. Zero sol. Não tinha nada. Era um monte de pedra e o sol na cabeça E a gente, assim, sofrendo muito, cara, e agora? Só que assim, não era uma praia de areia, né? Era uma praia de rochas, então você não tinha... Depois a gente foi ver lá na frente, aí foi uma das coisas que nos salvou, que tinha um trecho de areia. Mas até então, até a gente chegar nesse lugar, era puras rochas, assim. A gente tava muito, assim, com muito calor, tava com medo já. Falou, caraca, não vai ter sombra, isso aqui vai ficar até que horas e tal. Beleza, a gente tinha água, né? A gente não foi tão idiota assim, só um pouco idiota. Só metade. Aí chegou no lugar, assim, a salvação, e sempre tem, né? Tem o anjo do mochileiro, sempre tem a salvação. E aí a gente achou uma gruta. Tá até embaixo das rochas, né? A gente conseguiu achar uma gruta e lá ficamos. Mas assim, era tão quente, gente, que a água do mar não dava pra se refrescar nela. Porque ela era quente também. Não era, claro, pelando, mas ela era morna. Então você entrava assim, você não sabia o que era pior. Ficar fora da água ou dentro da água, sabe? Mas vocês chegaram a entrar, então, na Entramos. água. Entramos na água, mesmo dentro da gruta. A gruta, ela tinha uma parte que ela tinha água e tal. E aí a gente, enfim, mesmo dentro da gruta, que supostamente um pouco mais de sombra e tal. Sim. Um pouco mais não, era sombra. A água super, assim, morna e horrível. Então, o lugar era lindo, maravilhoso, mas realmente a época para ir não foi nada legal. E a água era salgada? Você falou mar, a água era salgada?
Nossa. Que é pior, né? Porque depois você vai... E como você tira o sal depois? Tinha água doce pra tirar o sal? Esse dia a gente não tirou. Até porque a gente precisava da água pra beber, né? Então, não teve como. Nossa, vocês ficaram lambuzados de água salgada ainda. Nossa. Não bastava o calor. Mano, e isso, pra quem tem coxa grossa, assar no meio das pernas, água salgada assa. Não, assa tudo, em qualquer lugar. Pior que assa. O bom é que assim, ó, da gruta até o lugar onde a gente efetivamente acampou, a gente não foi tão longe, né, amor? A gruta tava o quê? Talvez uns 200, 300 metros, sei lá. E aí, a nossa sorte é que, assim, à noite... a hora que a gente encontrou, no lugar onde a gente acampou, tinha um trechinho de areia. E aí era, tipo assim, um pedaço de rocha com areia. E aí tinha... A posição do sol, ela foi descendo e foi ficando cada vez mais sombria. Então, a gente pôde até curtir um pouquinho ali na areia. E à noite, a gente deu muita sorte. Porque, assim, tava muito calor durante o dia, mas à noite deu uma frescada. Assim, não, aí vem a parte boa, né? Aí vem a recompensa, né? Porque o lugar era um lugar assim, não sei, surreal, gente. Imagina um lugar desértico, cheio de pedras coloridas, com o mar. Rolou um pôr do sol lindo. E foi uma noite que a gente dormiu de barraca aberta, porque não tinha um mosquito. Ui. E um vento gostoso, assim. Uma pena que por conta desse sol eu tive uma dor de cabeça que eu quase enlouqueci. Infelizmente, eu não consegui curtir muito a noite, assim. Ou seja, não foi uma noite romântica. Não. A lua tava linda no céu, tava tudo perfeito. Mas, gente, eu tava com uma dor de cabeça, assim, por causa do sol mesmo. E não tinha levado remédio, né? Porque o mochilão ficou na casa do cara do tuk-tuk. Mas, gente, as estrelas no céu, eu não me esqueço dessa imagem, sabe? A lua, as estrelas, a gente sozinho naquele lugar. Eu não me esqueço dessa imagem, assim, sabe? Então, enfim, ele com uma recompensa. Com certeza. O lugar é maravilhoso, a gente recomenda super ir pra lá. Só não é recomendado ir na época pior, na época de calor, que era em setembro, outubro, né? Isso. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Bom, mosquito não ia ter mesmo, porque tinha esterilizado todo o ambiente enquanto era o dia, né? Então não ia ter nenhum animal vivo. Nem o mosquito tava aguentando Nem só. O mosquito esterilizou, ele evaporou, né? Exatamente. Cara, todo mundo que a gente já conversou que foi pro Irã sempre falou muito bem, tanto do país quanto das pessoas de lá. O país é incrível. O Irã é muito... como eu posso dizer? Tem uma palavra pra isso. Me ajuda a lembrar? Tá na cabeça dele, né? Ela fez aquela cara, mas tá na sua cabeça, como que eu ajudo a lembrar? Lembrei. Injustiçado. O Irã é um país completamente injustiçado ele sofre pelo seu estereótipo, né? Eu acho que a gente tem que sempre separar a essência de uma nação e a bondade do povo e o comportamento e a cultura do seu regime de governo, da sua política, etc. Né? Enfim, o governo do Irã, na verdade, ele é bem, na nossa opinião, ele é bem ruim, né? O país vive uma teocracia, as pessoas não têm muitas liberdades individuais, ainda que muito mais do que a gente imaginava. Então tem sim esse lado ruim da parte do Irã, né? E tem algumas... O país é completamente baseado nas leis da Sharia, que vem do Islã, e eu não tenho nada contra o Islã. Eu só acho que o país leva a religião para um patamar que talvez não deveria. Né? Um patamar político, né? Tanto que é uma teocracia, enfim, é uma ditadura mesmo. Você conversa com iranianos e você percebe esse desgosto quanto ao regime do país. Porém, nada tem a ver com a cultura, a bondade, cara, com assim, a hospitalidade dos iranianos. Eles são pessoas incríveis, tem uma história, o país tem uma história magnífica. A gente tá falando da Pérsia, nada mais, nada menos, né, gente? Enfim, todas as pessoas lá nos receberam assim como a gente nunca tinha sido recebido na vida em nenhum outro país. E olha que a gente já tinha passado por outros países muito especiais desse ponto de vista também de hospitalidade como o Egito. Mas o Irã superou completamente todas as nossas expectativas, a comida é boa, é extremamente seguro, né? As pessoas têm muito aquela imagem do país como sendo um país em guerra, onde as pessoas, né, você vai viajar para lá e você vai explodir uma bomba do seu lado. E não é isso. Assim, é muito mais seguro. Se você for considerar, inclusive, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes, ela é muito menor do que a do Brasil. As pessoas podem andar assim, circular pelas cidades, inclusive mulheres sozinhas à noite. A gente fez isso, viu outras mulheres também fazendo. Então, não nos sentimos inseguros em nenhum momento. E a gente recomenda plenamente o Irã assim, para todas as pessoas que querem ter uma experiência realmente imersiva, culturalmente falando, do ponto de vista de história,
conhecer pessoas que vocês, enfim, talvez vão carregar amizade pro resto da vida, que é o nosso caso. A gente gosta demais lá. E já que você citou a questão de hospitalidade, eu já queria puxar para um assunto aí que te serviram um prato meio diferente para vocês lá no Egito, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Essa história é muito boa, gente. E eu lembrei dela na hora de recolher as ideias das histórias. Eu falei, nossa, eu tinha até esquecido disso. Essa a gente também nunca contou, eu acho, aqui dessa. Também não. Podcast. Ela merece. E aí? A gente conheceu, a gente fez muitas amizades incríveis no Egito. Uma delas foi com um cara chamado Mohammed. E, enfim, ele, como todo egípcio, né, eles têm aquele prazer de mostrar o gringo, né, o forasteiro para a família e receber bem, com comida e tal. E aí ele foi nos levar para conhecer um casal de amigos, né? Amigos ou... Amigos, né? Enfim. E aí a gente foi na casa deles e aí eles nos receberam super bem, prepararam o jantar. Porque a gente estava em Dahab, que até é uma cidade turística, que é onde nós fomos recebidos por esse grande, que hoje é um grande amigo nosso, Mohammed. Mas ele convidou a gente para ir para a cidade da família dele, que é uma cidade que é zero turística. E nós aceitamos esse convite e ficamos hospedados na casa da família dele. Então, esse convite do amigo dele veio, assim, de uma curiosidade muito grande de ter, talvez pela primeira vez, estrangeiros ali na cidade. Tanto que as pessoas olhavam pra gente na cidade com muita curiosidade. Só pra contextualizar. Então, fomos receber, né, esse amigo dele convidou, né, nós para um jantar, nós fomos recebidos lá na casa dele, né? Só para contextualizar que estávamos numa cidade zero turística. Isso é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer, assim, entrar na casa das pessoas e tal, né? Porque você vai lá nos pontos onde as pessoas vão para tirar as fotos e tal, é legal pra caramba. Tem um motivo por aquilo ser famoso e tal, ser tão instagramável, etc. Mas o legal mesmo é você estar realmente fazendo essas experiências em que você tem a oportunidade de ver a cultura na pele, de olhar no olho das pessoas, sabe, ver o que elas pensam da vida, os costumes e tudo mais. Essa é a parte mais especial da viagem. E aí, a gente estava lá na casa desse amigo do nosso amigo, e aí, de repente, veio aquela iguaria, né, que a gente percebeu que a esposa dele estava preparando já há algum tempo. A gente estava conversando com todo mundo, e aí ela saiu por algum tempo, acho que estava por 1 hora e pouco. E aí, depois, para fazer a comida, né, e trazer pra gente, lá na mesa, pra nós todos comermos. E aí a gente chegou, a gente viu uma pequena ave, assim, no prato, e a gente perguntou, essa ave seria o que, assim, exatamente? It's pigeon. Ou seja, é pombo. Nossa, tem coisa que é melhor não perguntar. É melhor ter perguntado. Aí eu lembro de ter falado pra Pri em português assim, vamos pensar que esse pombo não tem nada a ver com aqueles pombos de praça que a gente tá acostumado a ver, né? Vamos pensar que são pombos, então, de cativeiro, assim como, sei lá, as galinhas. Então, eles são mais bem cuidados e tudo mais. Vamos abrir o coração aqui. Desculpa, mas ele resolveu. Assim, exato. Pombo, ele caga na nossa cabeça, entendeu? Eu não quero ele no meu prato. Nossa, e vocês comeram? Vocês conseguiram comer? A gente comeu. Sabe por quê, gente? Vamos trazer a parte cultural disso, né? Então, primeiro que o comer pombo, além de fazer parte da cultura no Egito, também é uma carne especial, entende? Ele não é servido segunda-feira no almoço. Ele é servido nos casamentos, ele é servido para pessoas especiais. Então, eles serviram o melhor que eles tinham para nós. E a gente percebeu isso, né? O orgulho. E aí o Mohammed explicando para nós assim, que o pombo era uma coisa muito... um jantar especial, entendeu? Era um prato especial para um jantar especial, para visitas especiais. E, na verdade, gente, claro que são pombos que são criados, é diferente. Inclusive, tem uma curiosidade muito interessante, assim, porque dizem que eles... Dizem não, acho que são afrodisíacos. E antes do casamento, as mães e as sogras preparam um monte de pombo. Tanto que o rapaz que nos recebeu falou que no casamento dele fizeram ele comer não sei quantos pombos, 20 pombos. Porque tudo que eles querem no Egito é que na noite de núpcias já sai bebezinho. Já sai bebê. Tudo que eles querem. Caramba. Nossa, aí mas o cara vai com a pança cheia, passando mal, não vai sair filho nenhum.
Não pode comer muito pra fazer essas coisas. Vai sair pombo pra outros lados. Vai pombo por cima. Mas ó, a parte que é um pombo, eu entendo relacionamento com a cultura, também apreço isso, tipo, tenho apreço por isso. Se oferecerem pra gente, provavelmente a gente vai comer. Mas tirando o pensamento do pombo, era bom, pelo menos o gosto? Tirando a parte de pensar do pombo? Pior que era bom. Era bom. No fim, era mais aquilo de você tá comendo algo que é completamente inusitado e pra gente não tem nada a ver. Mas no final das contas era super bom. Era tipo o quê? Tipo uma carne de galinha, codorna, enfim. Só não era bom porque assim, no recheio não tinha, você lembra, amor? Era uma mistura de alguma coisa de café. Exatamente. E aí o tempero de dentro, né? O preenchimento do pombo é que não tava assim, não tava ruim, mas assim, sabe, um gosto meio diferente pra nós, assim. Mas o pombo em si tava super gostoso. A gente comeu. Ele vem inteiro com cabeça e tudo ou não estiveram pela minha cabeça? Ele veio sem cabeça. Inteiro. Mas ele vem inteirinho. Dá pra você ver assim que é um pombo. Não é assim, asinhas de pombo, sacou? Peito de pombo. Não, é um pombo. Veio um pombo. É um pombo. Mas eu não consegui comer tudo. Eu tive que pedir desculpas. Falei, ai, gente, desculpa, eu como muito pouquinho mesmo. Nossa, você tá maravilhoso. Porque não é tão. Tem bastante carne, grande. Né? Mas enfim, gente, olha, foi muito interessante. Eu ri que a gente eu não podia olhar pra cara do Henrique, porque a minha vontade era muito de rir, assim. E eu sabia que seria um desrespeito, assim. Então a gente mal se olhou no olho, assim. A gente só comia. Seja o que Deus quiser. Nossa, eu tenho uma impressão com cabeça, essas coisas assim. Como a gente não come, né? Não sou habituado a comer desde pequeno essas coisas. A gente sempre come a parte nobre, né? Então, pelo menos em São Paulo é assim. Eu sei que tem outras regiões do Brasil que é mais comum comer essas partes, mas a gente... Miúdos, né? Miúdos, mas eu fui criado só com parte nobre, normal, bife, coisa assim, né? Não tem essa impressão. Então, quando eu vejo, eu também fico bastante impressionado, assim, me incomoda bastante. Pois é. Eu queria perguntar um negócio pra vocês que não tá na lista das histórias que vocês vocês comentaram, surpresa, né? No meio do podcast. Opa! Mas, conversando com a Ju, do podcast Descobre a Mochila, fazer um jabá pra ela aqui. Inclusive, a Ju, muito obrigada por ter feito a ponte, né, com os pandas. Ela me contou que durante a viagem de vocês, teve um certo ponto que vocês se separaram e fizeram viagens individuais. Foi. E aí, eu queria perguntar o porquê que vocês fizeram isso e o que representou isso pra vocês, essa individualidade e tudo mais. A gente, na viagem, a gente busca muito, assim, experiências diferentes, né? Então, enfim, desde comer pombo até sofrer de insolação no Irã, enfim. Coisas que vão, de alguma forma, trazer algum aprendizado para nós, que vão tirar a gente um pouco daquela zona de conforto da gente, né? Enfim, aí a gente estava no Nepal, né, amor? A gente estava ouvindo, inclusive, um podcast, acho que era o podcast do Kainan, né? Com a Babi Cage, não sei se vocês conhecem ela. E ela estava comentando sobre as experiências dela de viajar sozinha pela Índia e tudo mais. E aí, meio que clicou naquela hora. E a gente foi conversando a respeito, a gente falou, puxa, e se a gente se separasse, né? Porque, querendo ou não, é maravilhoso viajar com a Pri. Eu amo essa mulher demais. E, enfim, é uma excelente companheira de viagem. Topa tudo. Às vezes dá uma reclamadinha e tal, porque vocês viram que eu sou porra louca, então tem que dar uma convencida, né? Mas ela topa tudo, enfim, é muito gostoso a gente viajar junto, a gente, né, descobrir tanta coisa em parceria e tudo mais. É realmente rico e a gente prefere, assim. Mas a gente não tinha tido ainda a experiência de viajar separados. E a gente pensou que aquilo poderia ser engrandecedor, poderia ser... Realmente ia colocar a gente fora dessa... Porque criou-se uma zona de conforto que era viagem juntos. Então, você tem vários benefícios, né, de viajar com um parceiro. E a gente falou, pô, então se a gente se jogasse nisso e tentasse viver essa experiência... procurando um pouco mais pelas nossas individualidades, porque tem essa, né? A gente tá o tempo inteiro junto. De novo, não é ruim, é maravilhoso, mas também é bacana você se curtir e ter esse me time, assim. Então a gente pensou e decidiu que a gente faria isso. E aí que veio o negócio, né? Porque não bastava só se separar, né? A gente decidiu fazer isso pela Índia, que é um país maravilhoso, mas tem muitos desafios para se viajar, né? E nas festividades, né? Nas convenções dentro da nossa cultura, que é o Natal e o Ano Novo, que são duas das principais datas, né? Dentro da nossa... Então foi realmente um rompimento com o pé no peito, assim, do modelinho que a gente estava acostumado, e foi maravilhoso. E aí eu vou deixar para falar como foi a experiência. Pois é, pra mim foi bem transformador, assim, bem intenso. A gente ficou cerca de 3 semanas separados.
E viajar em casal, ou até se você viaja com amigos, tá na mesma, é uma viagem que você precisa ceder, né, em algum momento. Você precisa acordar ali o que precisa ser feito. Precisa haver um acordo, né, porque coisa caminho legal. O que vai fazer, o que vai comer, onde vai comer. E às vezes um quer comer em um lugar, outro quer comer em outro. Então existe sempre um acordo para tudo que se faz, né? E também é uma parceria, né, no sentido de trocar ideia, falar o que está acontecendo, falar o que você acha, falar o que você aprendeu, existe uma troca constante. Então, para mim, o gostoso foi eu seguir 100% as minhas vontades, conforme o que eu queria fazer, e isso foi retomar uma individualidade, assim, que a viagem em casal tira, que não é ruim, mas ela tira, né, essa individualidade e essa convivência super intensa. Então, isso foi muito gostoso, viver essa individualidade e o silêncio mesmo, sabe? Um silêncio de eu estar ali caminhando sozinha, de eu poder, não sei, estar com os meus pensamentos, assim. E, de repente, eu me deparei com eles. Eu falei, nossa, vocês estão aí. Porque quando você viaja com alguém, você está sempre compartilhando aquilo. Seus pensamentos, não sei, estão em outra vibração. Então, para mim, a individualidade e o silêncio foram coisas muito gostosas que eu vivenciei, assim, fora as experiências de caminhar sozinha pela Índia, de viajar, pegar transporte público sozinha, e também porque a gente se apega no outro, porque o casal funciona como se fosse uma maquininha, né? Então, tem algumas coisas que o Rick faz e tem outras que eu faço, a gente se acostuma naquele sistema. E daí as coisas que eu estava acostumada que o Rick fizesse, né, eu tinha que fazer. E isso foi novo também para mim, de poder fazer coisas novas. Então, para mim, foi muito rico, foi muito engrandecedor, assim, pude escrever, pude ter tempo para mim, foi muito, muito gostoso, assim, especial. Mas se separa, deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra coisar ali. Tipo, vocês se separaram e vocês se comunicavam frequentemente ou meio que vocês se isolaram mesmo? Porque 3 semanas não são poucos. Pois é. Não, a gente conversava sim, mas a gente não compartilhou todas as coisas que a gente viveu. A gente só se ligava para saber se estava bem, tá tudo bem, onde tá tudo certo. As trocas a gente deixou para depois. E para mim foi bem, bem especial também, porque eu sou uma pessoa que eu sempre busco estar em galera, no social, com outras pessoas, conversando, trocando, dando risada e tudo mais. E aí eu percebi que, cara, eu não fazia algum tempo que eu não vivia algum momento assim sozinho. E até foi meio, assim, no começo eu senti um pouco de medo. Foi meio diferente, assim, caramba, a hora que a gente se separou a gente parecia que tava pelado, né? A gente sempre fala isso. Mas, por outro lado, foi muito legal. Eu pude realmente cultivar a minha individualidade por esse período. Pude estar também mais com meus pensamentos, né? Sem muitos ruídos da Priscila, que na verdade são maravilhosos, mas, enfim, de fato, entre aspas, atrapalha um pouquinho a tua própria individualidade ali, né? Então foi bem bacana, assim, olhar pra dentro, conversar mais comigo mesmo, ter alguns momentos de silêncio, que são raros, como eu disse, na minha vida. E me permitiu também viver algumas outras experiências, talvez se eu estivesse com a Pri, eu não teria vivido. Por exemplo, teve uma em que, não que a gente não seja, né, a gente sempre tá buscando conhecer outras pessoas, mas tem uma que eu fui tomar uma cerveja num bar lá em Delhi, e aí vi um cara tomando uma cerveja em uma torre, assim, fumando um cigarro. Eu parei de fumar, mas aí naquela ocasião eu ainda tava fumando um pouquinho, e aí eu pedi um cigarro pra ele. E aí a gente começou a conversar, eu puxei papo e tudo mais. No fim, cara, nossa, a gente saiu de lá, foi para um outro bar, acabei me pegando dentro de um Uber com um outro indiano, que também tava, a gente já tinha, né, aqui entre nós, a gente tava bem bêbado. Entre nós. Eu tava indo pra casa do indiano, na verdade, sem querer, porque ele falou, cara, vou dar uma carona pro posto onde eu tava. Supostamente era no meio do caminho pra ele. E aí passou um tempão, assim, sei lá, uns 20 minutos. Era pra ter já chegado o rosto. Pelo que a gente viu no mapa, era pertinho, sei lá, 2, 3 quilômetros. Aí tinha passado 20 minutos e a gente dentro do Uber, o cara não falou nada, a gente meio bêbado. Bem bêbado. E aí, caraca, comecei a ficar até com medo, assim, meu. Aí eu perguntei pro cara onde a gente tava indo, o cara não falava direito e tudo mais. Aí eu comecei a ficar com medo. Aí tem uma hora que eu falei dei uma surtada. Assim, eu falei, porra, onde eu tô indo aqui? Onde vocês estão levando? Não sei o quê. Aí o cara assustou e tal. Até hoje eu não sei se ele queria
fazer amorzinho comigo. Pode ser que ele queira aproveitar o seu corpinho. O cara te levou pra casa dele. Ele tava me levando pra casa dele. No fim, a gente chegou na casa dele, ficou pelado. Não, brincadeira, parte pelado, na verdade. Na casa dele. Mas eu ainda não entendi o que ele queria comigo. Então, nem eu entendi o que estava acontecendo. A gente tava bêbado, gente. Era complicado, viu? E aí, eu tenho uma outra história pra contar, além, obviamente, essa parte engraçada, quase trágica, mas tem toda essa agora voltando à parte, né, mais romântica da coisa, teve realmente momentos maravilhosos que eu pude me apreciar a minha própria companhia, coisa que eu já não fazia há um tempo. É interessante vocês falarem dessa questão da individualidade, porque vocês fizeram o processo contrário do que aconteceu nessa pandemia. Vamos lá, vamos ver se quem tá ouvindo também acompanha. O que acontece? Normalmente a gente tem a nossa vida individual, no sentido, cada um tem o seu trabalho, sai, amanhece ali, né, na mesma casa, sai pra trabalhar, depois volta à tarde. Às vezes um já foi até dormir e o outro chega. Durante a pandemia, as pessoas se viram muito próximas, né? Trabalhando exatamente dentro da mesma casa. E nesse momento, as pessoas começaram até a se separar. Aumentou muito o número de divórcios, inclusive. E aí é interessante porque aí você para pra pensar e fala assim, nossa, as pessoas não se conheciam, né? Não conviviam profundamente uma com as outras. E é uma coisa que a viagem, ela traz o processo contrário. Você convive até demais com a pessoa e deixa o individual de lado. E é interessante vocês terem tido essa ideia e terem colocado em prática, porque eu acho muito difícil um casal decidir isso. Fala assim, a gente tá viajando junto, mas vamos cada um pra um lado e os dois toparem, né? Porque pode ser que um tá querendo um pouco mais o espaço dele, porque é necessário, e o outro não concorde por insegurança. E sendo que a individualidade é boa tanto pra mulher quanto pro homem, né? E o reencontro de vocês? A hora que vocês... Beleza, passou 3 semanas, que não é pouco, que eu já falei. E aí vocês se reencontraram. Teve algum sentimento, alguma coisa diferente também nesse momento? Foi uma transa muito boa, Mac. Adorei. Mais sincero. Não corte. Não, brincadeiras à parte. Foi sim, mas você botou a pergunta. A gente teve uma coisa que a gente não falou. Entre essas 3 semanas, mais ou menos no meio delas, né, amor? Acho que foi mais ou menos no meio do período, ou no começo da primeira semana, enfim. A gente, sem querer, de verdade, acreditem, foi sem querer, a gente acabou comprando passagem para a mesma cidade, para mais ou menos o mesmo dia. A gente não estava fazendo a Índia é muito grande, né? Mas a gente não estava fazendo uma viagem completamente diferente do ponto de vista de roteiro. Então, ambos estávamos ali na região do Rajastão, só que um estava indo para a cidade do lado esquerdo, o outro para a direita, para a gente não se cruzar. Tanto que a Pri fez, por exemplo, Jaipur e eu não fiz. Eu fiz Jodhpur e ela não fez. E assim por diante. E aí não lembro exatamente onde cada um de nós estava, mas a gente teve um momento em que a gente falou, tô indo... falou pro outro, amanhã eu tô indo para Agra para visitar o Taj Mahal. E aí o outro falou, eu também comprei passagem, também tô indo. E aí a gente não viu razão da gente não se encontrar, inclusive no maior monumento do amor, entendeu? Então foi lá que vocês transaram, então, não, porra? Essa foi aquela rapidinha, a famosa rapidinha. No Taj Mahal. Enfim. E aí a gente se encontrou na verdade, a gente dormiu em uma pousada uma noite, né? No dia seguinte, a gente fez o Taj Mahal e se despediu de novo. E aí, enfim, ou seja, a gente teve uma segunda despedida, né? E um primeiro reencontro, vamos dizer assim, antes do final. Mas não invalidou a experiência, na verdade foi bem legal, deu pra matar um pouquinho da saudade. E é isso, foi legal curtir o Taj Mahal juntos. Mas o reencontro, acho que foi, assim, muito gostoso. E rolou um sentimento, assim, que fazia tempo que, pelo menos eu não sentia, né? Que eu não sei, friozinho na barriga de encontrar a pessoa, uma conversa gostosa no sentido de compartilhar o que a gente tinha vivido, sabe? Nossa, era uma conversa assim que há muito tempo a gente não tinha tido. Talvez a última vez tinha sido quando a gente, né, antes da viagem, talvez a gente tivesse tido experiências diferentes. Mas, nossa, há muito tempo a gente não compartilhava de visões diferentes. E essa conversa foi muito gostosa. Eu lembro que a gente saiu pra comer, e daí ele falava umas paradas, eu falava outras. Então foi uma conversa muito gostosa e um frio na barriga de reencontro, assim, que fazia tempo, assim, que a gente não sentia.
Então foi muito gostoso. Porque vocês vivendo junto, vocês compartilham sempre. Não tem novidade, porque a novidade já tá feita, né? Vocês passaram por aquilo junto, né? Exatamente. O que você pode fazer é conversar a respeito daquilo, qual a tua visão daquilo que aconteceu e tal. Mas, de fato, o efeito surpresa acontece, né, enquanto a gente tá junto, e foi muito legal ter esse momento, como a Pri falou. A gente recomenda demais, inclusive, isso para outros casais, assim. Que quiser, é maravilhoso. Claro, não tem certo e errado. Exato. Tem gente que, por algum motivo, não vai querer, tá tudo bem. Não faz a pessoa menos. Mas, assim, se tiver com o coração aberto para ter essa experiência, vale muito a pena. Assim, fortalece como casal, fortalece como indivíduo. É muito bacana. A gente realmente bem entusiasta, assim, desse momento da viagem. Vale a pena. Eu quero saber desse jantar que vocês tiveram com os beduínos. Tá, beleza. Bom, a gente estava na Jordânia e a gente faz muitas parcerias, né, para poder ajudar a baratear o custo da nossa viagem. A gente, por exemplo, fica num hostel, faz o que eles chamam de collab, né? Então, a gente traz uma exposição do hostel para o nosso Instagram e a gente consegue se hospedar sem custo, né? E isso também se estende para passeios, etc. A gente fez muito durante a viagem, quem está acostumado a seguir a gente já viu isso acontecendo muitas vezes. Então, a gente estava na Jordânia para explorar o deserto do Wadi Rum, né? Wadi Rum, que é maravilhoso, inclusive a gente recomenda muito, no sul da Jordânia. E aí, uma das experiências muito legais para você fazer no Wadi Rum é você se hospedar num acampamento dentro do deserto, né? Então, tem várias empresas que fazem isso e é maravilhoso, o céu é espetacular. Você tá ali num acampamento, tudo bem que tinha uma estrutura, mas você tá na areia do deserto, é mágico, assim, é muito legal. E aí a gente tava fazendo uma parceria com essa empresa. O proprietário da empresa nos chamou para participar de um jantar. Não, a gente viveu essa experiência. A parceria era para dormir num desses acampamentos. A gente foi dormir uma noite, mas isso que a gente viveu não foi nesse acampamento para turista, né? Perfeito. No dia seguinte, ele nos convidou para ir no acampamento dos sogros, né? Para um jantar que eles estavam fazendo lá de família, né? Tipo assim, não sei se era o sogro, enfim, tinha alguém mudando. Porque ainda que hoje seja bastante comercial, você tenha vários acampamentos para turistas dentro do deserto, ainda assim tem pessoas morando lá, né? E esses nativos daquela região e tal são chamados de beduínos. Então, a hora que a gente o convite do proprietário, a gente ficou super entusiasmado. Porque, poxa, tudo bem, a gente tá fazendo uma parceria, é algo comercial, a experiência tá sendo incrível, mas é algo comercial. Agora é algo de bastidor, algo que, enfim, ele não faz isso com os hóspedes dele e tudo mais. E aí a gente foi para esse jantar, eram só beduínos mesmo. E aí a gente chegou nas realmente tendas no deserto. A gente chegou... Da hora. Era um casal de senhores. E morava só um casal. Foi. 2 tendas no meio do nada. E aí ele chamou a gente foi no carro deles, tinha um bode no porta-malas. E aí carne de bode, né? Na verdade, até hoje eu não sei qual é a diferença de bode e carneiro. Vamos falar carneiro, lamb, né? Lamb, acho que é. Acho que bode é o que tem a barbinha e carneiro não tem barbinha. É o dos pelinhos lá, né? É o dos pelinhos. Então, que tem a lã. Que tem a lã. Era um carneiro. Tinha um carneiro no porta-malas e aí eles gostam muito, né? Cultura árabe, ele gosta bastante de carne. Vivo, gente. Aí a gente já entendeu. Vivo até... A gente ligou os pontos, né, amor? A gente falou, bom, a gente tá sendo convidado para um jantar, cultura árabe gosta muito de carneiro. Eu acho que o jantar tá exatamente mais fresco do que nunca aqui no porta-malas. E aí, cara, a gente não viu né, o sacrifício ali do carneiro, mas a gente viu todos os sangue e tal, foi já começou aí negócio meio complicado. E aí chegou lá, eles começaram a preparar o carneiro. Logo na hora que a gente chegou, a gente tinha 2 tendas, assim. Sem perceber, a gente tava na tenda da esquerda junto com, entre aspas, o anfitrião ali, o cara que tinha chamado a gente pra participar daquele jantar. Aí teve um determinado momento que eles falaram assim pra mim, como é que eles falaram, amor? Se você pudesse encaminhar pra outra tenda, porque uma tenda era a tenda dos homens e a outra tenda era a tenda das mulheres. Então são espaços diferentes, e daí eu tava lá, né, toda me achando na tenda dos homens, né? E aí, enfim, tem muito isso, né, cultural, principalmente para, não civilizações, mas assim, para algumas primeiros grupos familiares, etc., que são mais do interior, de áreas mais rurais. A cultura, geralmente, ela é mais forte do que nas grandes cidades de cada país, onde a coisa tende a ser mais progressista e tudo mais, né? E aí tinha esse detalhe. Então,
Já começou aí. O carneiro estava sendo preparado, inclusive, na tenda das mulheres, né, amor? Isso. E aí você explica a tua experiência com a comida. Você tava sendo preparado lá, você viu mais coisa. Ai, gente, não tinha nada, eu não sei, eu não vi a hora, mas eles acho que cortaram em pedaços, né? Era uma panela gigante e era um pedaço do carneiro na água, com sal, assim. Era isso, era a água e ele ficou cozinhando lá por horas. Eu sentei lá na tenda das mulheres, algumas vinham chegando novas, com crianças, algumas senhoras, sempre muito olhando, eu percebi um olhar muito fiado para mim, assim. Os beduínos, eles são pessoas muito boas, mas eles podem ser pessoas, assim, de uma personalidade forte. As mulheres, se percebe que tem uma personalidade, assim, não muito amorosa logo de cara. Elas ficam te olhando de cima a baixo, sabe? Uma coisa bem, assim, eu senti essa... Nem todas, né? Mas algumas, assim, me observando muito. E eu fiquei lá sentadinha por horas e horas, morrendo de fome, só tomando chá, porque eles tomam muito chá. E faz chá, mais chá. E nem pra ter uma cervejinha. isso é muito gostoso, ninguém falava. Pois é. Não falavam quase nada de inglês, mas algumas foram bem queridas, assim. Eu fiquei lá sentada, observando a movimentação delas, cuidando das crianças, observando aquela tenda, porque a senhora mais velha que morava lá, eu vi aquele monte de cobertor, uma cama no chão, aquela cozinha super improvisada. Fiquei, não sei, foi um momento especial de observar aquela cultura ali. E na hora que foi servido, aí veio um baque, né? Porque veio aqueles pedaços de carneiro, assim, só na água, né? Veio uma bandeja, dividiram, né? Pegaram duas bandejonas, colocaram os pedaços dos carneiros em duas, né? Uma pra tenda masculina, uma pra nossa. Aí é uma só pra todo mundo, né? Uma bandejona que coloca no meio com os pedaços do carneiro. Todo mundo senta em volta e divide aquele alimento. O que eu, inclusive, acho que tem várias culturas que a gente passou que eram assim. Eu acho bem bonito isso, né? De dividir o mesmo prato ali. E aí eles têm um pedaço de pão que é um pão bem fininho. Que daí você pega aquele pão, né? O pedaço do pão e usa o pão pra pegar o pedaço da carne. Mas, gente, hoje eu não tô comendo mais carne mesmo, né? Mas naquela época eu tava comendo, mas mesmo assim era uma carne cheia de gordura, mole, mal passada. Gente, assim, olha. Ai. Eu comi pão naquela noite, na verdade. Porque ainda bem que tava de noite, e eu mastigando, falando, nossa, muito bom, fazer uma cara pra elas, assim, tava muito bom, tava maravilhoso, que delícia. Elas davam na minha mão um pedaço da carne, assim, jogavam na minha mão. Mas eu enfiava só pão na minha boca, assim, pão. E foi muito difícil, nossa. Nossa, imagina, porque, pô, o jeito que você descreveu aí não é nada apetitoso, né? Nada. Então aqui esse é o prato principal lá da Jordânia, chama mansaf. Acho que é isso, mansaf. É um prato muito Que é um especial. prato super especial, era um jantar especial que estava acontecendo ali e tal. E, pô, legal, por um lado a gente teve o privilégio, né, de participar de um jantar super local, cultural, com realmente beduínos que moram ali e tudo mais, mas por outro foi bem difícil de comer. Eu sou, assim, eu adoro carne de carneiro, mas foi difícil. Realmente estava bem gorduroso, tinha pedaços com pura gordura, assim, meu Deus, assim, foi um jantar complicado. Olha, eu não enjoei muito da gravidez, não, mas agora lembrando dessa história. Tadinha! Coitada, tendo que lembrar, imagino que enjoa. A gente ficou enjoado. Não, eu tô pensando. Tadinha, a gente tá conversando que tem esquecido esse detalhe, fica falando essas coisas, né? Sacrifica ela, tadinha. Bom, eu acho que a gente poderia separar para um próximo programa, se vocês toparem pra gente. A gente pode tentar marcar um próximo. Eu sei que tem uma certa dificuldade, mas acho que se chegarem no Brasil lá, vai ficar cada vez mais fácil, né? Depende, depois se chegarem no Brasil, a gente marca de novo. Vai ser um prazer conversar. Ficou, mas a gente vai se estendendo, a gente é bom de papo, né? Sim, exatamente. E a gente gosta de contar as coisas nos detalhes, como vocês viram. Então, leva
bastante tempo mesmo, mas vai ser um super prazer. É só a gente marcar. A gente adorou bater esse papo, né? E tranquilo. Vamos marcar mais a continuação, a parte 2 aí das histórias dos pandas. Sim, porque tem umas coisas aqui que eu tô curiosaço pra ver. A galera que tá ouvindo aqui, então a gente ficou de marcar. O dia que esse segundo programa estiver no ar, o link dele vai estar na descrição aqui embaixo, tá? Pra galera já se vincular, já ir direto pra lá. Mas por enquanto, vamos deixar também, agora a gente zoou ela aí, tadinha. O que você falou, eu fiquei com peso na consciência. Né? Tudo bem, não foi tão sério assim, já passou. Bom, muito obrigado por compartilhar com a gente as suas histórias. Vocês são um casal maravilhoso. Adorei a notícia. Tô feliz aqui. O tio italiano aqui ficou feliz porque eu adoro essas notícias. Acho muito legal isso. Bom, desejo de tudo de bom pra vocês. Gente, muito, muito obrigada. A gente adorou conhecer vocês. Espero um dia a gente se conhecer pessoalmente pelas estradas aí do mundo. Vocês têm o Vale Pizza italiano. Todo mundo que participa do nosso programa tem um Vale Pizza italiano, mas tem que vir buscar aqui. Tá ótimo. Tá? Com todo prazer, a gente vai sim. Isso não é um problema. Não. Ótimo. Então a gente grava o próximo pessoalmente. E se você bobear, o Rick vai achar uma trilha que chega aqui em casa. Beleza. Que tem a sombra. Contanto que tenha sombra, exatamente. A gente vai, sei lá, na primavera. Gente, muitíssimo obrigada. Obrigada pelas histórias. Pri, boa espera, bom parto. Vai dar tudo certo. Obrigado, gente. Foi uma delícia mesmo. Valeu pela oportunidade mais uma vez aqui da gente bater esse papo tão gostoso, né? E a gente fica esperando aí a parte 2, então. É uma delícia conhecer vocês e uma delícia relembrar essas histórias que, puxa, até algumas delas eu já tinha até esquecido. Obrigada pela oportunidade de, enfim, contar isso e compartilhar. E agora vem o Momento Jabá. Você quer seguir os pandas pelo mundo? Então é @pandas pelo mundo. Eu adoro que ele fez sozinho. Mas eu ia até falar pra você. Bom, é só você falar. A gente vai deixar na descrição todos os links pra encontrar vocês. É só você falar pra gente onde vocês estão presentes, pra galera que tá ouvindo, na verdade. Não pra gente, pra galera que tá ouvindo. Tá, a gente ainda tem só um canal, que é o Instagram. Então a gente tá lá por enquanto, quem sabe aí... E pessoalmente em Curitiba. E principalmente em Curitiba, exatamente. A gente vai em breve ter uma casinha lá pra receber amigos e, enfim, colegas. E todo mundo que quiser bater um papo e tomar uma cerveja. Vai ser um prazer receber lá pra gente contar essas histórias de viagem e aprender uns com os outros. Num servindo pombo, eu vou. Tá ótimo. A gente garante... Primeiro... Carneiro, tudo bem? Pensei em fazer um jantar jordaniano pra vocês, beduíno. Bem passado eu como, carneiro. Com pouca gordura. Bem que ela não tá comendo carne, a gente não pode sacrificar ela. Não vamos fazer isso com ela. Mas é o carneiro que vai ser sacrificado. Ah, mas ela não tá comendo carne, pô. Vamos respeitar, né? A gente tem que respeitar. É isso, temos um programa? Temos um programa. Um abraço, até engasguei aqui. Um abraço, galera. Abraço. Um beijo. Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.